Dentro do Lance, o programa esportivo que deixa você bem informado sobre tudo que rola no mundo do futebol, com destaque para o futebol pernambucano. Por Dentro do Lance. Boa noite, amigos e amigas do canal Por Dentro do Lance. Hoje teremos notícia do Campeonato Brasileiro Série A, Série B e Bola de Ouro. É isso mesmo. Vem com a gente ficar por dentro do lance. Primeiramente, vamos dar uma geral aqui no Campeonato Brasileiro. Vamos conferir os resultados. O Vitória perdeu para o Fluminense em casa, acabou se complicando. O Ceará empatou em 1-1 contra o Bahia, num jogo entre nordestinos, ninguém saiu vitorioso. O Botafogo Clube de Regatas, que vamos falar lá na frente, Atlético Mineiro, acabou 1-0 para o Botafogo, mesmo com um jogador a menos. O Botafogo conseguiu essa façanha, esse resultado, e joga uma crise grande para o Atlético Mineiro. O Palmeiras vence o Fortaleza, afunda o Fortaleza na zona de rebaixamento, tá ali coladinho com o Sport. Vamos chegar na tabela logo logo. E se coloca numa boa posição para brigar pelo Campeonato Brasileiro. O Mirassol enfrentou o Juventude e venceu de 2-0, mais um grande jogo dessa grande campanha do Mirassol pela Série A. O Internacional perdeu para o Clube Grêmio e teve queda de treinador. Diga adeus ao cargo, Roger Machado. Isso mesmo, mais um treinador caiu no Campeonato Brasileiro após a derrota do Grenal. Não teve jeito. O Sport Clube do Recife, ele mesmo conseguiu sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro, batendo a equipe do Corinthians em casa por 1-0. O Flamengo empatou em 1-1 no clássico contra o Vasco e abre aí uma grande chance de disputa contra o Palmeiras, hein? O Palmeiras tem um jogo a menos e agora essa distância é bem alcançável. O Cruzeiro conseguiu uma virada para cima da equipe do Red Bull Bragantino e continua lá em cima no campeonato. O Santos surpreendeu o São Paulo, tanto no mando de campo, que foi no Morumbi, quanto no resultado de jogo, em que ele conseguiu vencer por 1-0, uma equipe bem mista da equipe do São Paulo. Os próximos jogos, teremos 2 jogos na quarta-feira, são jogos atrasados. Vasco e Bahia, e Grêmio e Botafogo. Ambos vão acontecer esta quarta-feira. Próxima rodada, no sábado, teremos Fortaleza e Sport em Fortaleza, Vasco e Cruzeiro, Juventude contra o Internacional, Atlético Mineiro versus Mirassol. No domingo, Grêmio vai enfrentar a equipe do Vitória no Rio Grande do Sul. O Bahia encara o postulante a líder Palmeiras. O Fluminense encara um clássico no Rio contra o Botafogo. O Red Bull Bragantino vai enfrentar o Santos em Bragança Paulista. E na segunda-feira, ainda no domingo, o Corinthians vai enfrentar o Flamengo na Neoquímica Arena. E aí sim, na segunda-feira, teremos São Paulo e Ceará. Vamos dar uma olhadinha na tabela? Nesse momento, o Flamengo é líder com 51 pontos, 23 jogos. O Cruzeiro é vice-líder com 50 pontos, mas tem um jogo a mais. Isso significa que o Flamengo pode ir a 54 e o Cruzeiro não chegaria. Por outro lado, o Palmeiras tem 49 pontos e 22 jogos. Isso significa que o Palmeiras pode somar 6 pontos nesses 2 jogos que tem a menos em relação ao Cruzeiro e ir a 55 pontos. Então, virtualmente, o Palmeiras pode se tornar líder depois de se colocar nas rodadas. Se vencer os jogos que tem atrasado, o Palmeiras pode ser o líder. Mirassol
segue em quarto colocado. Olha a campanha do Mirassol, amigo. 42 pontos no G4 indo para Libertadores, hein? Quem diria? Botafogo venceu o Atlético Mineiro. Continua em quinto colocado. Uma boa campanha do Botafogo, apesar de oscilante. E o mesmo pode ser dito da boa campanha do Bahia, apesar de oscilante. Consegue ainda se manter em sexto colocado ali na briga por uma Libertadores. Os demais clubes que vão disputar aí tentaram uma vaga na próxima Libertadores. O São Paulo bem à frente, apesar da derrota contra o Santos, que essa poderia ter colocado o São Paulo em uma melhor posição nessa briga, mas o São Paulo segue em sétimo colocado com 35 pontos. Fluminense, 31 pontos, uma distância um pouco grande aí para o São Paulo, mas lembrando, São Paulo tem 24 jogos e o Fluminense 22, tem muito jogo atrasado, é uma tabela muito confusa nesse momento com times que já fizeram 24 jogos e outros que ainda estão com 22, por aí. O Bragantino é um desses que tem 24 jogos e 31 pontos, segue em nono colocado, ainda está nessa mesma briga para a Libertadores, já esteve em melhores condições, é verdade, mas devido a vários momentos de instabilidade que a equipe teve, foi ficando para trás. Nesse momento ainda briga, mas começa a ficar um pouquinho distante. Corinthians, Clube Corinthians, perdeu para o Sport, hein? Tem que abrir o olho. 29 pontos, parece um pouco distante de qualquer briga ali em cima, mas tende a fazer um campeonato aí de estabilidade para o resto do ano e brigar nas Copas, na Copa principalmente, né? Na Copa do Brasil, que ele ainda segue vivo. O Ceará, com 28, boa campanha do Ceará para se manter, hein? Olho no Ceará, mais um bom trabalho vindo lá. Grêmio, 28 pontos, venceu o Grenal e dá aquela respirada boa, hein, Grêmio? Internacional, perdeu mais uma. Olha só como vem o Internacional, né? 27 pontos, veio o Grêmio passar justamente na vitória num Grenal na casa dele, no Beira-Rio. Realmente ficou difícil para o torcedor do Internacional. O Santos, que venceu o São Paulo, dá uma respirada no escape da zona de rebaixamento e agora tem 26 pontos. Quem começa a aparecer na briga para o rebaixamento, na briga contra o rebaixamento, né? Ninguém briga para ser rebaixado. O Atlético Mineiro soma 25 pontos e olha, o Atlético Mineiro não tá ganhando de ninguém, hein? Abre o olho, torcedor do Galo. Vasco da Gama, o Vascão, 24 pontos, é quem respira por aparelhos ali em cima da zona de rebaixamento, com medo danado, mas segue fora da zona de rebaixamento. Vitória é o primeiro rebaixado por enquanto, né? O primeiro que está na zona de rebaixamento é o 17º colocado com 22 pontos. Juventude, 21 pontos, está logo em seguida na 18ª posição. O Fortaleza, olha o Fortaleza tá olhando pro Sport assim, não vem me entregar essa lanterna não. Está complicado o trabalho lá no Fortaleza, hein? Mais uma derrota dura, mais uma goleada e está em 19º com apenas 18 pontos. E o Sport, que já olha pro Fortaleza querendo jogar a lanterna para cima, 14 pontos, o Sport conseguiu mais uma vitória e já tá ali pertinho do senhor Fortaleza ali, ó. Vem pegar essa lanterna aqui da minha mão que eu não quero não. É isso aí, amigo. Vamos dar uma passada agora também rápida, breve, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Como destaques, fica aí a vitória do Goiás para cima do Paysandu. O Goiás, que é líder da Série B nesse momento. O Curitiba, vice-líder da Série B, tropeçou e perdeu para o América Mineiro
nessa última rodada. O Criciúma venceu o CRB por 1-0. O Novo Horizontino venceu o Atlético de Minas Gerais por 1-0. E esses são os 4 primeiros colocados. Logo em seguida, abre o olho, tá? Porque tá chegando um furacão aí, tá vindo destroçando todo mundo. É o Atlético Paranaense, que tem já 5 vitórias seguidas e venceu mais uma contra o Vila Nova neste fim de semana, no domingo. Além disso, teve um confronto direto entre 2 times que brigam para tentar entrar nessa zona de classificação, que foi o Cuiabá e Chapecoense, e deu melhor para o Cuiabá, que venceu o confronto direto nessa briga. E aí ficam os destaques, né? O Goiás com 48 pontos lidera a Série B, Curitiba vice-líder com 47, o Criciúma é o terceiro colocado com 46 pontos, e o Novo Horizontino é o quarto colocado, fechando o G4 da Série B com 43. Logo em seguida, vem um pelotão de times com 42 e 41 pontos que tem que ficar de olho. O Atlético Paranaense está vindo forte, 42 pontos, já é quinto colocado, a equipe que estava lá no meio da tabela o tempo todo. Na hora decisiva, vem crescendo e vem brigar por esse acesso. Chapecoense tem tido algumas derrotas seguidas, já são 4 jogos sem vencer, e começa a ficar um pouco de fora dessa briga pelo acesso, mas segue em sexto colocado com 41 pontos. E logo em seguida, após a Chapecoense, quem chegou foi o Cuiabá. Isso mesmo, a equipe do Norte está chegando aí com 41 pontos em sétimo colocado. Na Série D a gente não tem aquela disparidade de rodadas, todos os times têm 27 jogos, então tá todo mundo aí acompanhando o seu adversário para ver quem chega na sonhada Série A do Campeonato Brasileiro. Um último destaque, amigos, ficou pela premiação da Ballon d'Or, a revista francesa que premia o melhor jogador do mundo, tanto do masculino quanto do feminino, treinador, treinadora, clube, associações. A Ballon d'Or hoje premiou o Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, como melhor jogador masculino do mundo. Além dele, o Paris Saint-Germain foi eleito clube do ano, e o treinador de sua equipe, o Luiz Henrique, foi eleito o treinador do ano. E o goleiro também ganhou o prêmio de goleiro do ano do futebol masculino. Além disso, do Paris Saint-Germain ter levado boa parte das premiações do futebol masculino, os 2 jogadores que não eram do PSG, mas que receberam prêmios, um foi o Victor Gyökeres, que hoje está no Arsenal, mas venceu o prêmio de artilheiro do ano, por ter feito muitos gols no campeonato português, enquanto ainda jogava pelo Sporting Lisboa. O Lamine Yamal ganhou novamente, isso mesmo, ele ganhou 2 vezes seguidas o prêmio de revelação jogador jovem do ano, isso porque ele já havia vencido no ano passado pelo Barcelona também, quando ainda tinha 17 anos. Esse ano ele ainda se enquadra como jogador revelação, isso porque ele tem 18 anos recém-completados pela equipe do Barcelona. Ele recebe também o prêmio de jogador jovem do ano. Para além disso, algumas premiações para o clube, os futebols femininos foram entregues, entre eles a de melhor jogadora para Aitana Bonmati, do Barcelona. O Arsenal Futebol Clube Feminino foi eleito o melhor clube feminino do ano. A Sarina Wiegman foi eleita treinadora do ano, ela é treinadora pela seleção inglesa feminina. A Hannah Hampton ganhou o prêmio de melhor goleira do futebol feminino. E a Eva Pajor ganhou o prêmio de goleadora
do futebol feminino. E é isso, meus amigos. Você gostou desse formato de programa? Você gostou desse vídeo? Então desce o dedo no like, deixa o like que fortalece e nos ajuda muito a esse vídeo chegar em outras pessoas. Deixa um comentário com sua opinião. Você acha que foi justo a bola de ouro para o Dembélé? O que você achou da vitória do Sport? Como é que você acha que vai terminar o Campeonato Brasileiro? E aí, torcedor? Deixa o seu comentário aqui. A gente gosta muito de ler seus comentários. E fique sempre por dentro do lance. Por dentro do lance, apoio Farmácias FTP, Docland, Eclipse Motel, Fábio Vicente Despachante, Horto Império, M2 Veículos, Elétrica Lima, Bezerros da Sorte, Que Bolinhos, Maquininhas PowerPay e Gênios Net.